Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro curso profissionalizante da KMaker. Eu me chamo Caio Pantoja e antes de tudo eu gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram com esse projeto lá no Catarse. Muito obrigado. Sem a ajuda de vocês esse projeto não seria possível, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos direto para o curso. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder dar início a esse projeto? Bem, a primeira coisa é justamente escolher um cosplay, um personagem. Porém, antes de escolher um personagem para a gente produzir neste curso, eu fui até o nosso grupo lá no Facebook perguntar para os nossos contribuintes quais eram os projetos cosplays que eles queriam fazer para eles mesmos. E com base nisso, eu ia escolher o nosso projeto. Entre os vários projetos que foram apresentados lá, eu escolhi 3 que melhor representam o contexto geral no qual eles queriam fazer. Então, o primeiro foi o Goblin Slayer de Goblin Slayers. Ele é um personagem que detém uma armadura, vários acessórios, algumas armas e alguns materiais feitos em couro. Agora, o próximo foi o Imperius de Diablo 3. Ele é um personagem que tem uma armadura muito grande, uma lança legal, uma auréola legal e asas, vale lembrar. E por último, foi o... o nome do cara é muito difícil, deixa eu pegar. Por último, nós temos o Sigurd. Eu acho que é assim que se fala. Se eu estiver falando errado, desculpa. The Fate. Ele é um personagem que tem roupa, armadura, porém, uma coisa que vale ressaltar é que ele detém uma espada bem legal, cheia de efeito. Bem, eu escolhi falar desses 3 personagens, pois eles demonstram muito bem todo o material que o pessoal lá no grupo está pedindo, como arma, armaduras, acessórios e asas. Então, baseado nisso, eu escolhi um projeto cosplay que irá abranger tudo isso e também irá passar por todas as etapas que iremos demonstrar aqui no curso. Para esse projeto, eu não escolhi nenhum personagem específico, e sim um set de paladino de World of Warcraft. Então, eu fui lá na internet pesquisar imagens de referência para poder produzir o cosplay. Então, percebi que o modelo 3D em si, ele não é muito bom, ele é um pouco datado, vamos assim dizer. Daí eu me lembrei de um artista americano chamado Zack Fisher, na qual ele trabalha fazendo redesign de personagens para cosplayers. Eu olhei e pensei, posso fazer isso com esse meu projeto, pegar esse modelo 3D, que não é muito bom, fazer o redesign e utilizar ele. Então eu entrei em contato com uma artista brasileira chamada Mariana do Covil da Druideza para fazer esse concept para mim. Das várias exigências que eu pedi a ela, eu pedi que adicionasse algumas coisas e asas. Por quê? Porque dentro do jogo, o paladino, existe uma habilidade dele na qual ele ganha asas e eu queria atribuir isso a esse projeto. E o resultado foi esse, essa arte maravilhosa, cheia de detalhe, muito bem feita por uma artista muito talentosa. Agora que nós já escolhemos o personagem, devemos estudar o seu design e entender tudo o que ele tem para fazer o nosso planejamento na hora de construir o cosplay. A primeira coisa que a gente percebe é que ele detém uma armadura bem grande, com detalhes em alto e baixo relevo, além de alguns cristais e detalhes em couro. Nas costas nós podemos ver asas, além de uma capa bem volumosa feita de pelo de animal. Já na cintura nós temos alguns acessórios e uma espécie de saiote, que eu nunca sei o nome daquilo ali. Nas articulações nós podemos ver uma espécie de cota de malha ou até mesmo podendo ser uma cota escamada. Por último, nós temos uma grande espada com um grande medalhão na parte traseira da ponta da espada. Agora que nós já fizemos o estudo do personagem, devemos fazer o planejamento da construção. Antes mesmo que a gente saia para comprar material, devemos pensar primeiramente em quais materiais serão usados para fazer cada parte do cosplay e em qual ordem. Antes que eu comece a explicar essa etapa, vale lembrar que iremos nos aprofundar em material e ferramenta na próxima aula. Essa daqui será mais planejamento e teoria, então nós não iremos aprofundar em materiais por enquanto. Para tornar essa parte mais fácil, eu costumo ir na internet pesquisar por alguns cosplayers, procurando referências de como eles fizeram algumas peças que se encaixam naquilo que eu quero para esse projeto. Assim, eu tenho uma visão mais clara de como eu devo fazer minhas peças para não cometer erros. E normalmente eu costumo separar o meu cosplay em algumas partes: armadura,
armas, efeitos e asas. Vale lembrar que algumas partes da produção deste cosplay serão terceirizadas, como a parte da costura, pois eu, como profissional, eu não sei trabalhar com tudo. Eu sou muito bom com armas, armaduras e acessórios e alguns sistemas eletrônicos simples. Porém, algumas coisas que me fogem ao controle, é melhor eu chamar uma pessoa melhor gabaritada para passar esse conteúdo para vocês. Bem, basicamente vamos usar borracha de EVA para fazer toda a armadura, resina para fazer os cristais, acrílico para fazer as asas, madeira para fazer a espada e couro para fazer alguns acessórios. Além disso, também temos LEDs e sistemas eletrônicos para fazer alguns efeitos que vão ter no cosplay. Então, agora que a gente já sabe do que é feito o cosplay, devemos pensar na ordem de produção das peças. No geral, a primeira peça que a gente começa produzindo é o peitoral. Só que neste caso o cosplay possui asas. Então, as asas precisam de um suporte que fique encaixado nas costas. Então, para esse projeto, a gente vai começar fazendo por esse suporte. Depois do peitoral, ombreiras, elmo, cinturão, braços e pernas. E deixando por último para fazer as asas em si e a espada. Esse planejamento é extremamente importante, pois ele lhe ajuda a não cometer erros à frente no projeto. Como assim? Imagine que eu comece fazendo a ombreira e depois o peitoral. Todo mundo aqui deve saber que a ombreira encaixa no peitoral. Porém, se eu fizer a ombreira primeiro, pode acontecer dela ficar muito grande ou muito pequeno ou acabar não encaixando. Entendeu? Então, por isso, temos que fazer um planejamento de pensar em quais peças vão primeiro, porque uma encaixa na outra. Assim, a gente evita problemas tendo que refazer peças, ou gastando material de forma desnecessária, gastando tempo de forma desnecessária e gastando dinheiro de forma desnecessária. Então, pessoal, chegamos ao fim da primeira aula. Ela é bem mais curtinha e bem mais teórica do que as outras, porém ela é de extrema importância. Já na segunda, iremos aprender a usar as ferramentas e entender os materiais. Nos vemos por aqui. Valeu!